Fala galera, firmeza, muito bom retornarmos, muito bom estar de volta. E nesse sentido de estarmos de volta, a gente dá continuidade aos nossos componentes, história, sociologia, hoje especificamente a história, com o objeto de conhecimento o Brasil na Era Vargas, que inclusive vocês do ensino médio podem encontrar no PNLD, que é o livro didático, no capítulo 7. Pois bem, galera, para falarmos sobre a Era Vargas, é bom a gente enfatizar antecedentes. O que é o antecedente? É o que ocorre antes, é o que precede. E daí a gente fala de todo o contexto da crise de 1929, porque a Era Vargas inicia em 1930. Então vejamos a importância dessas datas, porque nesses períodos nós temos aí, digamos que, uma ruptura de um sistema de oligarquias aqui do Brasil, e a gente lembra da República do Coronelismo, a República Café com Leite, aquela República de poucos, né? Poucos dominando o poder, que na maior parte eram bancados, os políticos, pelos cafeicultores. Então a gente lembra desse momento e lembramos também que quando ocorre a crise de 1929, que é o crash da Bolsa de Nova York, essa crise ela afeta também aqui o Brasil, porque os Estados Unidos compravam bastante café do Brasil, inclusive também financiavam países que eram importantes parceiros do Brasil. E essa crise ela chega ao Brasil porque os produtores de café, eles acabam diminuindo a sua venda, a sua exportação e sobra o café, e isso é um prejuízo. Daí na época, inclusive, desde aquele convênio de Taubaté, aconteceu a socialização dos gastos, que era o quê? Os estados do Rio, de Minas, São Paulo, se responsabilizavam em comprar o excedente para que os cafeicultores não ficassem ali naquele momento em crise e ficassem no prejuízo. Pois bem, professor, o que isso vai influir, o que isso vai contribuir para que ocorra o início da Era Vargas? Ora, vejamos bem, quando essa crise ela se alastra, ela afeta também a conjuntura política do Brasil, que já estava ali ficando, de certa forma, desgastante com a república oligárquica, porque apenas poucos de uma elite, de uma plutocracia, governo de ricos, participavam. E daí, outros grupos queriam ascender o poder, como é o grupo de Vargas, como é o grupo da Paraíba, o grupo do Rio Grande do Sul, aliado a Vargas, o grupo de Minas Gerais, que são oligarquias dissidentes da política café com leite, como já foi salientado, como já foi lembrado. E daí, depois de uma eleição onde o pacto da política café com leite é quebrado, nós temos a dissidência e a formação de uma oposição que é a Aliança Liberal. Inclusive, irei colocar aqui também um vídeo que fala um pouco sobre um resumo dessa Aliança Liberal que chega a disputar a política. Pois bem, o fato é que depois de perder as eleições, o Vargas, ele com o Góes Monteiro, consegue um apoio de militares tenentes, do tenentismo, e eles conseguem caminhar até o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, e tomam o poder. A gente chama esse momento de golpe, não pela questão aí de uma hermenêutica, um entendimento, mas pela questão mesmo de ter tomado o poder sem ser por meio de eleição, porque o Getúlio Vargas perdeu a eleição. O Júlio Prestes, na época, ele tira mais de 1 milhão de votos e o Getúlio Vargas pouco mais de 700 mil. Porém, ele alega que teve corrupção, compra de votos, fraude, e aí ele consegue aí apoio dos militares para que ele tome o poder. E assim eles chamam de Revolução de 30. E a daí nós temos o início da Era Vargas com o governo provisório de Vargas. Bem, jovens, inicia-se assim a Era Vargas, o primeiro governo de Getúlio Dornelles Vargas. Esse cara ele foi o zica dos governantes do Brasil na época porque ele vai implementar um novo tipo de governo, um novo tipo de política, uma política que é voltada para a nacionalização das riquezas, para uma estratégia econômica nacional diante das indústrias, das fábricas. Então ele implementa um novo modelo, tanto é que o próprio Getúlio Vargas, ao discursar, e ele era muito bom de oratória, ele chamava a república em que ele estava antes de chegar ao poder de República Velha. Ele colocava esse adjetivo porque ele dizia que era uma república sem desenvolvimento. E ele, em um grupo de propaganda, colocava muito bem em discurso que ele era a solução para um novo modelo de república, que seria essa República de Vargas. Pois bem, ele ascende ao poder. O Vargas ele é muito renomado, é muito conhecido, alguns o têm como bandido, outros como grande herói, porém a gente vai trabalhar esses perfis do Vargas
dentro de uma perspectiva aqui historiográfica mesmo. Por exemplo, quando ele chega ao poder, claro, vejamos, o Vargas, ele precisava de apoio. Então ele buscava apoio aonde? Com um grupo de militares que não era reconhecido, que eram os tenentes. E os tenentes passaram a apoiar o Vargas. O grupo dos cafeicultores. O Vargas ele faz aliança com alguns empresários e produtores de café, porque ele estava prometendo mudar aquele quadro de crise desde o crash em Nova York. Então o Vargas ele vai puxando apoio, ele vai substituindo os cargos, ele cria uma burocracia, ele coloca cargos públicos, ele implementa um pessoal que estaria ali com ele, sendo o seu carro-chefe, o seu apoio. Então o Vargas ele é muito sábio em termos de alianças nesse início de governo. Um dos pontos positivos que a gente sempre lembra é que o Vargas, puxando aquela política do café, ele compra tudo que sobra do café por conta da crise e ele manda queimar. Aí tu pensa assim, poxa, mas por que ele manda queimar? O café ele poderia muito bem ser distribuído. No entanto, o que o Vargas faz? Um jogo econômico. Ele queima o café devido à inflação. Então, queimando o café, menos produto. Quanto menos produto, mais raro. Quanto mais raro, mais valioso ele se torna. E assim ele valoriza a política do café. Existem até memes aí que representam Vargas queimando o café, enfim, tudo por uma questão aí didática da gente entender melhor. E para finalizarmos, a gente cita aqui algumas criações de Vargas, algumas ideias como a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Vejamos que quando ele cria esse ministério, ele vai ter total controle sobre a classe trabalhadora, inclusive ele cria política para isso, ele cria também um controle sobre o comércio e sobre a indústria, é onde gera toda a riqueza do governo Vargas. O Vargas ele é conhecido aí como um grande protetor dos trabalhadores porque ele cria algumas leis. Só que o Vargas ele era tão político que ele fazia a ideia de que qualquer tipo de lei trabalhista era ele que estava dando, não o povo que estava conquistando, porque assim ele levava o nome e todos ficavam submissos, obedecendo e apoiando o Vargas. Então ele era muito, digamos que, político nesse sentido, né? Claro que a gente sabe muito bem que toda conquista é fruto de uma briga social. E aí os políticos eles fazem porque existem pessoas que estão cobrando. Mas o Vargas, ele era tão sabido que ele fazia o povo ficar calado e ele sempre fazia uma propaganda muito forte, como quem diz assim, sou eu que estou dando, não é vocês que estão conquistando, para que o povo assim o amasse. Claro que a gente sabe que isso, de certa forma, é uma política que é até, digamos que, não tão legal. Mas o Vargas fazia isso muito bem. O Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde, onde ele vai poder também colocar os seus pilares de políticas. O Vargas ele faz uma aliança com a Igreja Católica e nessa aliança, né, não que o Vargas amasse tanto assim a Igreja Católica, mas ele via na Igreja Católica uma boa apoiadora para a época. E além disso, como é que vai ser o acordo? O Vargas ele implementa o que a Igreja Católica queria, que era a aula de religião, né, dentro das escolas, e o Vargas, inclusive, também ele conclui uma obra que é a do Cristo Redentor, tão famosa lá no Rio de Janeiro. Então, meus queridos e minhas queridas, até a próxima, que Deus abençoe cada um de vocês em seus lares e fiquem sempre com a presença dele e todos com muita saúde.